Ogé, Alabá, Babá Mariô, Braga. Quero já agradecer sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui para a gente conversar, bater esse papo. E já pedir, como a gente faz sempre, que o senhor se apresente. Quem é o senhor, suas tradições, sua origem, e para a gente começar a nossa conversa. Boa tarde. Ogan Jassanã. Ogan Jassanã. Mário Jorge. Alabê, Mário Jorge. Boa tarde. Prazer estar aqui com você. Obrigado, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês, que ao longo do tempo a gente está vendo aí que vem crescendo, né? E vocês estão de parabéns. Eu acho que é um trabalho que lá na frente vai haver um reconhecimento bastante importante dentro da cultura afro-brasileira, né? Que estão de parabéns pelo trabalho que você já vem desenvolvendo, porque as pessoas comentam, né? Ah, muito obrigado. Então, é gratificante estar aqui com vocês também. Muito obrigado. Eu sou filho do Nozinho de Odé, nasci e me criei numa casa de candomblé, na Taba de Odé, onde já tive a oportunidade de apresentar a vocês algum trabalho do meu pai lá em 1964. E eles tiveram uma casa de candomblé aqui na Brás de Pina, Avenida Brás de Pina, 993. Eu ainda não era nascido. E foi ali que então meu pai fundou, junto com minha mãe, a casa de candomblé. E eles vieram da família de Zezé da Boa Viagem e do Odé Coiaci, né? Isso já tem muitos anos. E ali meu pai desenvolvia as festas de candomblé, iniciação, então nós fomos crescendo dentro dessa família do candomblé. A minha mãe tem o Oruncó dela, o Dequemim. Meu pai... Sua mãe Karnal. Minha mãe Karnal. Também Belo Orixá. Ainda é viva, está com 76 anos hoje de idade. Menina? Está com 76 anos de idade. Tive o prazer de estar com ela. Então, por questões políticas da época, tiveram que se mudar e tiraram o candomblé daqui da Avenida Brás de Pina e foi lá para o Jardim Metrópole. E, enfim, perseguição da polícia, né? Sim, da política e da polícia. E até eu trouxe uma declaração que ele fazia. Era necessário à época fazer pedindo autorização ao delegado de polícia para que pudesse desenvolver as festas de candomblé, principalmente as tradicionais, e iniciando os Iaô, fazendo todos os preceitos continuativos daqui da Praça do Carmo, onde muitas pessoas de muitas etnias do candomblé frequentavam lá desde a época. E eu vi muitas casas de candomblé nascendo. A partir daí também nascendo. Meus irmãos já foi iniciado desde pequeno e eles foram confirmados. Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, né, que nasceu de pai e mãe. E eles tiveram o caminho do Lessa Orixá. Eu, como eu tinha um fundamento, minha mãe, quando estava fazendo a obrigação de 7 anos, ela estava me esperando, e na época dizia que pessoas que havia axé, não podia raspar santo, não podia fazer obrigação na cabeça, não podia mexer nas coisas. Então, eu não tinha nenhuma qualificação da época. Eu ajudava em tudo, mas não podia nada. Podia tudo, mas não podia nada. Sim. Então, sempre fiz parte da roda do candomblé, dentro, fora da nossa família. E até que eu fiquei adulto e fui buscar minhas origens na Bahia. Mas foi uma vontade sua, pessoal? Não é vontade, porque já que meus irmãos tudo tinha caminho, mas eu não tinha ainda... Isso te incomodava? Me incomodava, né? Me incomodava, me sentia mal. Porque de várias formas, me sentia mal de várias formas, porque me incomodava em tudo. Imagina. Me incomodava em tudo. Daqui não passa. Daqui não passa. Você... Que na verdade é uma compreensão... Assim, você não é ainda, você vai ser ainda, Isso, você que não idade? é. Que idade? Desde novo. Sim, mas essa tua compreensão... Desde 6 anos, 7 anos mas de idade. Mas a idade que te levou a pensar sobre isso? A partir dos 16 anos, isso que é uma compreensão equivocada da questão do abiaxé.
Agora não, depois de muitos anos eu fui buscar conhecimento, né? Então hoje já é mais fácil para mim analisar qual é o caminho, ou poder orientar outras pessoas também que estejam no mesmo caminho, né? Porque isso na época me incomodava muito. Sim. Então o que acabou levando o senhor a se iniciar no culto Egungun? Não, até porque eu nem sabia que eu ia ser iniciado, eu apenas fui lá fazer uma consulta. Eu não sabia nem que ia ser iniciado. Eu fui apenas procurar algum fundamento sobre essa minha forma de ter nascido dentro do terreiro, que eu não tinha conhecimento. Qual seria essa... O que é ser abiaxé? Você foi orientado por alguém? Fui orientado, não, foi eu mesmo, pela minha própria cabeça, entendeu? Você decidiu ir para Itaparica? Porque eu vi, em 82, eu vi uma entrevista no Fantástico. Sim. Entendeu? Não sei se foi em 82, se foi em 70, 79, 78. Sim. Eu não me recordo a data precisa. Sim. Mas eu vi uma entrevista na televisão, aonde o meu sacerdote lá da Bahia estava, o seu Domingos, que ele hoje já é falecido, mas ele, antes dele falecer, ele recebeu o cargo de Alapinim, do Ilhéaboú lá. Mas antes ele era Alabá. Então, eu vi ele e vi o irmão dele, o tio Laércio, que hoje Alabá também, que teve sua casa de Candomblé aqui no Rio, no Jardim Redentor, né? E estava o avô dele, o tio dele, acho que o seu Antônio, que eu não tive o prazer de conhecê-lo. Mas isso conta a história que eles estavam sendo entrevistados pelo Fantástico, pela TV Globo, sobre a aparição de Egum. E tinha um pesquisador, eu não sei se ele era alemão, qual é a origem dele, que estava duvidando, né, da aparição de Egum, de que forma aquilo... Aquele fenômeno. Aquilo era um fenômeno, né? Então, aquilo me chamou a atenção. Depois, eu vi um jornal, uma entrevista de um jornal da época também, acredito que seja no mesmo ano, que apareceu o Zegum na foto do jornal também. Então aquilo me chamou muita atenção, principalmente... Despertou alguma coisa? Despertou a parte interna, né? Então aquilo, eu não sabia o que era, enfim, eu falei assim, eu vou buscar informação lá sobre o que é ser abiaxé, o que é ser da família do Abicu. O que eu vou fazer da vida, né? O que é a família do Abicu, né? Já que aqui no Rio, poucas pessoas tinham informação. Isso é um debate complicado até hoje, muita desinformação ao redor. Muita desinformação. E é isso que me levou a Nasa Moreira para fazer uma consulta, e a partir dessa consulta, então, já havia tido um documentário, que eu fiquei sabendo só depois, que já havia ocorrido aqui no Rio um documentário, que isso era um filme, que a intenção era ter passado no cinema, e que esse documentário foi parar no Museu da Imagem do Som. Entendi. Aí o senhor jogou... Aí o senhor Domingo, então, me orientou, né? Jogou com ele mesmo. A partir daquele momento que o tio dele havia falecido, São Antônio, e que a partir daquele momento ele havia assumido a direção da casa, para que esclarecesse a todos sobre o ocorrido e de que forma ia ser desenvolvido a partir do outro ano, que a casa ia dar continuidade com todos os irmãos dele mais velhos. Inclusive, eu fiquei ciente do Alapinim Mestre Didi, né, que eu não conheci pessoalmente, mas tive oportunidade de saber da sua história, do seu trabalho dentro do culto do Candomblé do Zegum do Ilhéaboú lá. Eu fiquei sabendo do trabalho dele, que todos respeitam dentro do Ilhéaboú lá. É uma personalidade bastante marcante e é a nossa referência, né? Sim, aí o senhor saiu do Rio, foi lá para Itaparica. Sim. Aí, teve lá com o seu Domingos. Aí pronto, aí foi Como é que foi esse processo? Então, aí constatou-se que aí, a partir daí, era ali o seu caminho? Seria ali o meu caminho, que o culto de Abicu, ele tem uma participação de 100% dentro do culto dos Eguns, dos Egungun, do culto dos ancestrais, né? E que a partir dali eu tinha um caminho de Ogé.
Então eu não sabia o que era isso bem, e a partir daquele momento eu comecei a conhecer, ele foi me ensinando as coisas, né? Foi me explicando como é que é o processo inicial. Mas você ficou lá, já ficou não, lá? Não, voltou? Aí eu voltei novamente, porque até então eu só fui... Porque da forma que eu cheguei lá foi muito engraçado. Me despertou de eu procurar através da Telerge um telefone dentro da ilha de Itaparica. E eu de casa, eu comecei a ficar procurando através da informação da Telerge para saber se tinha algum telefone público de lá. Então eu comecei a pesquisar e o telefone caía em vários bairros dentro da ilha de Itaparica, caiu em Salvador, caiu em Asa Moreira, caiu em Mar Grande, então caiu em vários bairros. Alguns caiu em Venda Velha, Ponta de Areia. Aí quando caiu em Ponta de Areia, um menino atendeu o telefone e ele falou assim: a gente conhece sim o culto do Zegum aqui na ilha. Espera um pouquinho que eu vou chamar meu tio. Aí ele foi lá, chamou o tio dele veio atender o telefone. Aí falou: não, pode deixar, você liga a tal hora, que eu vou chamar meu filho vai falar com a família de lá do seu Domingo, que ele vai vir atender o telefone em tal hora. Isso já partiu para outro dia. Aí outro dia eu liguei de novo, aí o Edilson atendeu o telefone, que é o filho do seu Domingos. Um dos filhos do seu Domingos, Edilson. Aí ele falou: não, Braga, você me liga às 5 horas da tarde que eu vou falar com o pai, ele está dormindo, quando ele acordar ele vai atender o seu telefone. Aí foi através do telefone da Telerge que eu consegui contato para poder chegar até Asa Moreira. Quando tem que ser, não tem obstáculo. Não tem jeito. Eu cheguei e depois eu fui dirigindo até lá. Caramba! E eu nunca tinha pego a estrada para dirigir. Eu saí daqui do Rio e consegui chegar lá na Bahia dirigindo. Caramba! Aí e aí informaram como chegar, né? Sim. Então consegui chegar lá na ilha esse contato? Esse contato é como eu falo hoje. O senhor formado, nascido num candomblé carioca. Nascido no candomblé carioca. Aí quando eu cheguei lá, que o senhor Domingo me atendeu, ele me adotou. Olha. Entendeu? Então, foi amor à primeira vista? Foi isso aí. E aí ele me adotou, a partir daquele momento ali, ele me tratou como um filho dele, né? Então, eu não tenho palavra para agradecer, né? Claro. Não tem nem como agradecer. É uma coisa que aconteceu... Uma empatia, assim. Foi a energia que me levou lá, né? Que fez ele com que conseguiu perceber isso. Acontecesse, e a partir dali, aí ele falou assim: eu vou iniciar você o culto dos Eguns, você vai ser o Monxã, depois você vai se fazer Ogé, e depois, com o tempo que você já estiver preparado, aí babá que vai determinar o que vai acontecer. Ou se você fica lá, ou se você fica cá. Mas você acha que ele olhou isso através do jogo? Foi através do jogo e de algumas informações que eu passei para ele também. Coisas da sua vida. Da minha casa, de candomblé, da minha família. Entendi. Entendeu? Então, a partir curiosidade. Aí tornou-se uma nova família. Que é o que eu digo a algumas pessoas aqui no Rio, e algumas pessoas que me pedem para que eu faça palestra, que eu dou palestra. Então, dentro do terreiro de candomblé, a gente cresce, a gente recebe as pessoas, de pessoas estranhas que se tornam família. É uma família. Aí a coisa começa a crescer, aquela família começa a crescer, aquela união, e aquilo tudo vira uma só família. Né? E é assim que eu vi a minha vida toda dentro das casas de candomblé, porque não foi só lá na Asa Moreira que aconteceu isso. Aconteceu em todas as casas de candomblé, uma das maiorias casas de candomblé que nós ajudamos a inaugurar, aqui no Rio mesmo. Sim. Então se tornava uma família que a gente entra e sai dentro da vida das pessoas. Sim, sim. Então foi uma curiosidade. Então, a curiosidade é, quando uma pessoa vai lá buscar uma orientação, um conselho, o senhor... Os ogés consultam, são os búzios? Sim. É esse o oráculo que... o oráculo é o Oromilá. Esse é o oráculo do jogo, tanto do búzio quanto do Ifá. Sim. Hoje eu desenvolvo o jogo do Ifá, não o jogo do Erimere de Logum. Entendi. Entendeu?
Mas o seu pessoas domingo lá jogava com buzo, jogava. com os métodos Erimeri de Logum. Sim, perfeito. Assim, eu não jogo com Erimeri de Logum, eu jogo Obi. Sim, perfeito, perfeito. É porque a gente não tem muita conhecimento Então, desse tipo foi de... através de um babalaô e Famiuá, foi que me deu o conhecimento do jogo e que pôde me orientar e me ajudar na minha trajetória de vida ao longo desses 25 anos que eu venho desenvolvendo os métodos a qual ele me ensinou e onde as coisas vieram a ter muitas evoluções dentro da minha casa, da minha vida pessoal, Sim. que através da orientação de Orumilá foi quem encontrei um equilíbrio, encontrei a energia Perfeito. profunda sobre o culto do Abiku, Sim. sobre o culto dos Eguns e etc, etc, etc. Perfeito. Esse processo do senhor, da sua iniciação, Homo Exã, Ogé, até a abertura Isso. da sua casa. Como é que foi Então, essa história? Aí quando eu me fiz Ogé, depois já de ser iniciado ao Exã, Desculpa. O senhor é Ogé. iniciado há quanto tempo? há 38 anos. Nossa Senhora. Ogé, eu assumi o cargo de Ogé, que foi dado por Babaolo Kutum e Lobojô, Aboulá, no terreiro do Aboulá. E logo que eu pude, por causa das condições financeiras, de eu morar no Rio, que é distante, Sim, né, sim. para que fizesse todos os procedimentos lá e fizesse os procedimentos cá. Sim. Que eu tenho um carrego com Egungun e que teria que ser assentado. Então foi feito esse assentamento, há mais ou menos 40 anos atrás, foi feito esse assentamento. Esse assentamento, ele existe até hoje. Seu Domingo foi quem assentou. Eu levei 7 anos para poder construir o terreiro de Candomblé. Enquanto esses 7 anos de construção, eu fui adequando conhecimento, fui adequando obrigações, preparações, que só a partir dos 7 anos que Sim. eu poderia receber o cargo, depois que eu fizesse os primeiros 7 anos, que tem cargo, tem oiê, tem preceitos internos e externos dentro da sociedade, do culto dos Eguns. Todos os oloiê de Egum precisam estar presentes para que seja apresentado perante a Babá aquele Ogé que vai receber o cargo de Alabá, para que ele seja que tenha condições de desenvolver e dirigir o terreiro e a casa de Candomblé de Egungun, perante aos mais velhos. E a casa? E a casa, então, ficou sendo desenvolvida por mim, depois já de 7 anos, e que hoje já tem 26 anos de fundado. E que eu venho Que trabalhando, beleza. nessa casa até hoje, O nome da casa é? Ilei Boagã, que esse nome também foi dado por ele, porque eu não tinha conhecimento. Meu Alabá, meu Alapinim, Domingos, que ele que deu o nome da casa, e o Egum que deu o nome também da casa dele, Sim. que tem todos os procedimentos. Independente da questão religiosa, Que essa parte religiosa dentro do Ilê Aboulá, né, ao longo de toda essa trajetória, muitos anos que essa casa já vem fundada por africanos ainda, da família africana, lá na Bahia. É uma casa tradicional, é a nossa matriz, Sim, onde as perfeito. pessoas, as outras pessoas ao nosso entorno, né, e precisam saber que existe uma matriz. E que nessa matriz existe o sacerdote pronto para orientar eles também, da mesma forma que eu fui orientado. Eles estão lá esperando para que as pessoas que tenham dúvida, que queiram se esclarecer, que possa ir até lá, até eles, perguntar, se informar, porque esse é o culto do Candomblé dos Egunguns, o culto dos ancestrais,
é um culto extraordinariamente importante dentro do mundo Sim, do sim, candomblé sim. dos orixá. Sem dúvida. Sem um não existe o outro. Sim, sim. Então as pessoas precisam buscar dentro dos terreiros de candomblé de Egungun informações, porque muitas das vezes não está no orixá e está no Egungun. Sim. E a pessoa às vezes não sabe. Independente da questão religiosa, do culto, que a gente sabe que dá trabalho, né? A questão da administração da casa de candomblé Egungun no Rio, que não era muito comum, não é ainda hoje, né? As pessoas ainda não têm uma compreensão Perfeito. muito grande sobre isso. Imagina isso há 25 anos atrás. Era muito... Não ninguém Né? falava. Que Até tipo- para hoje ainda. Hoje ainda as pessoas ficam meio aterrorizadas quando fala de Egungun. Sim, é verdade. Entendeu? Acha que é alguma coisa do mal. Mas não é alguma coisa do mal. Egungun, ele é um Irumolé positivo. É um protetor da vida de uma pessoa, tanto quanto o orixá. É um responsável pelo caminho de uma pessoa. E a pessoa às vezes não sabe que o seu protetor é um Egum. É um Egungun, Egum não, um Egungun. Sim. E o Egungun, ele tem de várias formas. Tem várias qualificações de Egungun. Sim. Então a pessoa às vezes tem um parente que acompanha ele desde o nascimento e não sabe. Então a pessoa também tem uma vida difícil, não consegue caminho, não consegue progredir na vida em função dos seus problemas espirituais. Sim, sim. Entendeu? Então, é fundamental na vida da pessoa que a pessoa procure as casas de candomblé de orixá para que se informe sobre o candomblé de Egungun ou vice-versa, porque é uma família. Na sua compreensão, existe competição entre casa de candomblé e candomblé Não Egungun? pode haver, eu não entendo. Eu sei que não pode haver. Eu não mas entendo eu acho competição. Eu não entendo competição dentro de uma casa de candomblé, já que se trata de família. Então, dentro de uma família não tem competição. Eu acho que dentro de uma família existe troca de diálogo, troca de informação, sabedoria, troca de sabedoria. Não existe competição. Sim, Não existe um mais nem um menos. sim. Dentro da perfeito, casa de candomblé ninguém é mais, ninguém é menos. Perfeito. Eu acho que cada um tem que viver o seu quadrado, cada um dentro do seu mundo, buscar as suas próprias origens. Que o Oromilá quer isso, Egungun quer isso, que você vai buscar suas origens. Perfeito. Dentro do culto dos orixá, você vai ter que buscar suas origens. Perfeito. Seja num todo, seja em qualquer nação. Eu acho que a cultura iorubá, a religião do iorubá, ela entrou dentro do Brasil através da escravidão para dar caminhos positivos, para dar uma sustentabilidade à vida da pessoa, da Sim. própria pessoa. Perfeito. Tem essa de enganar, porque a pessoa, Mas o senhor- a personalidade da pessoa fala logo. Sim, mas o senhor concorda que há muita incompreensão Existe. e que essa incompreensão É a falta de informação. gera... Gera indiferença social. Não, acho que a falta de informação, falta de informação. ela acaba desencadeando uma compreensão equivocada. Isso, A perfeito. própria compreensão Isso. sobre Egungun, Perfeito. Sim. Sim. que é uma divindade, acabou virando um termo pejorativo, Pejorativo. como algo Sim. negativo. Como algo negativo, Algo perfeitamente. sombrio. Exato. Sem menor informação. Na sua opinião, qual é a grande diferença entre o culto do orixá, ou dito Lesse Orixá, e o culto do Egungun, Lesse Egungun? Bom, existe muita diferença, certo? Mas o candomblé de orixá, o candomblé dos eguns, ele é diferente num todo. Por isso que eu acho importante a pessoa buscar a sua verdadeira origem, porque ele é diferente. É diferente nas suas energias, é diferente nas suas tradições, convocações, forma ritualística, ritmos, cânticos, entendeu? As influências de outras energias paralelas são muito influentes, entendeu?
existe uma influência muito forte do culto do Abicu dentro do culto do Egungun. É por isso que eu encontrei meu caminho, porque lá atrás o Sr. Domingos conseguiu me dar a informação que eu precisava, até pelo fundamento das energias que são acopladas dentro do culto dos Eguns. Sim. E que dentro do Lessa Orixá é diferente. O culto dos Orixá, ele é diferente por uma questão tradicional também. Existe a própria energia do Orixá, com as suas próprias formas e ritmo ritualístico dentro do culto dos Orixá. Perfeito. E a questão da não se mistura, são completamente diferentes. A questão iniciática, a pessoa iniciada... A hierarquia dentro do culto dos ancestrais, o culto dos Eguns, a hierarquia é mesmo que a hierarquia dentro do mundo do Candomblé dos Orixá. As hierarquias, os princípios éticos, da mesma forma dentro do culto dos Orixá. Mas tem muitas pessoas que foram iniciadas com rituais errados e que desenvolve também o candomblé errado. Isso tem em todo lugar. Ah, sim, sim. Existe uma incompatibilidade em alguém ser do culto do candomblé do Egungun e do culto do candomblé do Orixá? Essa incompatibilidade você pertencer aos dois lados. Sim. Deve-se pertencer aos dois mundos. Se deve pertencer aos dois mundos. Porque nós que somos hoje Alabá, nós não fazemos obrigação no Oxu de filho de santo de Orixá. Filho dos Orixá são os Orixá e o Ori do filho, do Albo Orixá, ele é cultuado pela Ialorixá. Sim. Nós não fazemos esse trabalho. Nós apenas indicamos para que a mãe de santo ou o pai de santo, eles que desenvolvam esse trabalho. Nós ficamos apenas com a parte do Ebó. Nós não ficamos com a parte do Ibaori. Nós ficamos apenas com o Ebó. Entendi. Entendeu? Então, eu sou carregador de Ebó. Perfeito. O Mário Jorge, Alabê confirmado. Perfeito. Então, Alabê confirmado. Pode se iniciar, se ele tiver o caminho claro. Alabê dos Orixá. Alabê dos Egun também. Tem. Okay? Tem uma sociedade, sim, única. Sim, entendi. Tanto na parte dos Orixá quanto na parte dos Egun, não existe incompatibilidade. Existe, sim, uma união. É possível que há necessidade de que você possa pertencer e desenvolver o culto a Egungun também. Tanto o Alabê, quanto o Axogum, quanto a Ebambe, enfim, qualquer ser humano de qualquer apesar de diferentes, não se excluem. Não é excluído. Perfeito. É necessário. Perfeito. Se faz necessário. Perfeito. Até por uma questão sanguínea, por uma questão de nascimento, por uma questão de orixá. Então, existem várias formas que juntam a questão de ori, a questão da qualidade do orixá da pessoa. Perfeito. E dos seus cargos. Então, a pessoa precisa realmente adentrar dentro do culto dos Eguns. É extremamente importante. Zé Braga, é fácil tomar conta e dar conta da casa? É brabo. É brabo porque a gente vive essa vida do dia a dia, do cotidiano, não tem como fazer outra coisa, não tem como, de outra forma não teria condição, né? Eu cresci, vivi dentro da casa de Orixá, vivo dentro da minha casa de Candomblé de Egum e não faço outra coisa a não ser isso. Então não tem como fazer outra coisa, não tem. Não tem como exercer duas funções, sacerdotal ou profissional externo, não tem. Sim. Não existe. Te toma o tempo todo. Te toma o tempo todo. Sem de dia, de noite, de madrugada. Egungun te ocupa? Bastante, 100%. E a administração da casa é fácil? Porque a gente sempre conversa aqui com o Babalorixá. Não. A gente pergunta sobre, porque todo mundo acha que o pai de santo, né, a mãe de santo vive como nababos, né? É rico. São ricos e que tem uma vida
Talvez esse aí tenha dor de cabeça. Talvez esse tenha dor de cabeça. Eu não tenho, eu compreendo de outra forma, porque... A questão prática da administração. Então, a questão prática da administração é uma só. É você se adequar ao teu verdadeiro mundo. A sua realidade. A sua verdadeira realidade. Ele te dá condição de você sobreviver. Ele não te dá a condição de você se enriquecer. Sim. Então, quer dizer, como meus pais me criaram dentro de uma casa de candomblé que eu cresci e ele formou a família dele, da mesma forma eu também cresci dentro. Eu vivo e cresço e crio meus filhos, minha família. Todos envolvidos dentro do culto dos eguns. E eu aproveito aqui para agradecer aos meus filhos, a força que eles me dão, a minha mulher também, pela força. Eu tenho 3 filhos. Diego de Oliveira Braga, Rafaela de Oliveira Braga e Eric de Oliveira Braga, e minha esposa Rosângela Gonçalves de Oliveira, que vive comigo dentro do mundo do Zegum há 24 anos. Eita, que beleza. Então parabéns. Eu agradeço pela vida que eu tenho com ela e junto com a minha família ao longo desses 24 anos de convivência, entendeu? Eu só agradeço. Pajé Braga, eu fui lá visitar a sua casa, fiquei muito impressionado com o que eu vi. Obrigado. Pela qualidade daquilo que estava lá, a qualidade espiritual, a qualidade da preocupação das pessoas com o que estavam mostrando, fiquei muito satisfeito de ter ido, gostei mesmo. E uma coisa me chamou a atenção, e assim como eu, era um sujeito absolutamente ignorante, porque o que mais escuta são conversas tortas. Hoje eu compreendo que eu entendo como uma forma de desestimular com que a gente conheça. Isso. Né? Para você ter ideia, afastar a pessoa. Eu imaginei que o candomblé de Egungun fosse um axexezão. Candomblé de Egungun é para salvar vidas. Sim. Salvar vidas. Eu pensei que fosse um axexezão. Sim. Tá? Que os lençóis saíam voando, a luz apagada, aquela escuridão, que é o que as pessoas sempre me relatavam enquanto candomblé de Egungun. E o que eu vi lá foi exatamente uma coisa distinta. O que eu vi lá foi uma família reunida, homens, mulheres, crianças, um altíssimo astral, uma energia extremamente positiva. Só agradeço. E uma festa belíssima. Eu fico feliz. Encantado mesmo. Da mesma forma, quando eu cheguei lá na Moreira, que eu vi as festas de candomblé de Babá, de Egungun, e foi lindo, foi extremamente encantador. Exatamente. Essa questão que é uma coisa que todo mundo questiona sempre. Qualquer falou de Egungun, questiona. A questão da mulher, a questão da criança. Sim. E a questão de se pode ou se não pode tocar, porque tem vídeo aí que tem mulher batendo cabeça para Egungun, Egungun passando a mão na cabeça dela, Egungun com criança no colo. Sim. Como é isso? Pode ou não pode? O que é, afinal, essa história? Veja bem, existem vários tipos de Egum, né? E existe o Egungun, que é diferente de Egum. Eu não sei qual foi a qualificação desses que estavam, a qual você está relatando. O Egungun, ele tem um fundamento muito forte com o recém-nascido. Até porque ele salva vidas. Salva vidas antes, durante e depois de nascimento, uterino. Sim. Então, já que é uma energia que salva vidas, não é uma energia ruim. Sim. Já que ele é importante na vida do ser humano para que se previna de doenças, que se previna sobre males de espíritos, se previna contra nenhum tipo de agressão dos antepassados. Que é com essa finalidade que essas energias estão no mundo, que é para educar o ser humano num todo. Sim, perfeito. Isso é uma questão de educação espiritual. Sim. E o culto dos Eguns, eu como sacerdote dos Eguns, eu tenho visto
que existe vários tipos de energias que, paralelamente, elas caminham junto com os eguns. Mas não quer dizer que seja mal. Tudo depende daquele egum que está ali. Que Sim. tudo depende de tudo. Sim. Entendeu? Agora, eu tenho uma convicção que ele nasceu na vida para salvar vidas, para trazer a união de uma família. Ele é responsável pela vida do Ebé. Sim, político, financeiro, social e etc, etc. Religioso, principalmente. Sim. Entendeu? E adentra na vida das pessoas para trazer a paz, para trazer o equilíbrio. Esse é o culto dos eguns que eu conheço. Então não há restrição com relação à mulher, não há restrição com relação à criança. Até porque as mulheres têm um fundamento extraordinário sobre o culto dos eguns em relação ao poderio de ser mãe. Sim. Então, todo esse fundamento uterino está entrelaçado dentro do culto dos eguns. Perfeito. É fundamental, é importantíssimo que a mulher, no seu todo, busque informação, porque muitas das vezes elas têm problema relacionado a esse mundo espiritual e não sabem. Sim. Não sabem que precisa cuidar da barriga para que o filho tenha saúde. Sim. Entendeu? Tem que cuidar da mãe do corpo para que o filho tenha saúde. Tem que cuidar do filho para que o filho cresça e tenha saúde. Essa é a finalidade que o culto dos ancestrais ele traz para dentro da nossa vida, num todo. Rogério Alabá, eu tenho certeza que a gente ia ficar aqui conversando uns 2 ou 3 dias, porque tem a coisa para a gente conversar, e é muito agradável conversar com o senhor, mas o nosso tempo é limitado, né? A gente tem uma limitação imposta tanto pelo equipamento quanto pelo próprio... Fico feliz, pela internet. Obrigado por vocês. Mas eu quero esse trabalho. Eu quero que o senhor conclua a nossa conversa mandando um recado, esclarecendo o que se possa dizer para que as pessoas desmistifiquem ou parem de ter medo ou parem de compreender mal a questão do culto de Deus. Pedir a sacerdotisa do culto dos orixá, os sacerdotes do culto dos orixá, para que eles possam adentrar dentro do culto dos eguns, né, através das nossas casas de candomblé de egum, que hoje existe dentro do Rio de Janeiro, né, que através dele vai poder se informar também sobre o fundamento, a necessidade que existe dos filhos dos orixá dentro do culto dos eguns, que através de informações possa levar alívio para os seus próprios filhos de santo, possa levar resposta concreta sobre a vida espiritual dos seus próprios filhos de santo, porque isso vai só preencher uma lacuna que está vazia, porque não existe essa informação. Então, através dessa junção, há possibilidade de fortalecer as suas casas de candomblé. A gente também não pode deixar de registrar aqui, né, a presença do Agé Braga com um novo cenário. Sim, o senhor está inaugurando um novo cenário aqui, o novo cenário do Falando de Axé, que é a logomarca do grupo de estudos. Obrigado. Parabéns, tudo de bom. Obrigado. Parabéns. Obrigado.